o que ele está tentando com as tarifas? Ele está tentando um duplo choque. Ainda é cedo para a gente ter uma conclusão definitiva se funcionou ou não. Não sei. Aparentemente, ele criou um caos, mas é necessário um pouco mais de tempo para nós entendermos a reação da economia norte-americana. Eu prefiro ser cauteloso nessa análise porque ainda há chão para correr. O que ele buscou? Quando ele ergue as tarifas, ele está encarecendo os produtos chineses, brasileiros, vietnamitas, indianos. E esses produtos, ao se encarecerem, eles ficam menos competitivos do que produtos de empresas norte-americanas ou produtos fabricados internamente. Com isso, em tese, ele impulsiona aquilo que os economistas chamam de substituição de importações. Todos os países da história usaram as tarifas para desenvolver sua própria indústria. Mas é possível industrializar os Estados Unidos de novo? Os Estados Unidos têm mão de obra para trabalhar nessas indústrias? O povo americano está pronto para isso? A gente está falando de uma prática. A gente está falando de uma prática que está acontecendo há 40 anos. Aí, de repente, você fala assim, ó, vamos mudar isso. Não dá certo mais. Veja, eu acho pouco... Claro, tem muito risco nessa operação do Donald Trump. Agora, eu repito, eu acho cedo para testar que essa estratégia vai fracassar. Porque os Estados Unidos têm reservas de riqueza, de tecnologia e de poder que não devem ser menosprezadas. Eu acho, como você acha, pelo jeito, que a tendência não dá certo. Agora, a gente tem que observar com atenção. Há um segundo objetivo de Donald Trump, que é forçar as corporações norte-americanas que estão no exterior a reinternalizarem as suas plantas. Então, isso também é uma reserva econômica nada desprezível. Por exemplo, se a Apple decide transferir suas plantas que estão na China para os Estados Unidos, isso gera valor, gera emprego dentro dos Estados Unidos em alto grau. Reinternaliza uma cadeia de valor decisiva, que é a cadeia vinculada diretamente aos semicondutores, a cadeia da telefonia celular e assim por diante. Não é? Ela não vai fazer isso. Eu acho que a China já tem o dela. Quando era só ela podia voltar e ficar com o mercado. Se ela volta para lá, a China toma conta do resto do mercado inteiro do mundo. Eu concordo com isso. Entendeu? As chances de dar errado são enormes. Mas qual era a outra alternativa? Veja só a encalacrada do capitalismo norte-americano. Qual outra estratégia ele podia ter? Mas perderam o time. Você quer falar, uma parada aí? Eu ia comentar assim que os Estados Unidos, né, meio canetada, né? O pessoal, né, você volta as empresas para cá, senão você vai sofrer tarifa. Mas a própria Apple, né, o Tim Cook lá, que é o CEO da Apple, ele comentou que o custo do iPhone pro americano, né, em dólar, vai subir muito. E o produto vai ficar provavelmente, inclusive, defasado do ponto de vista da corrida tecnológica contra outras multinacionais. Então, você pega o que lá na Coreia, por exemplo, você tem ali o smartphone coreano, gente, vocês lembram aí? Que é o principal, pô. Samsung. Deu câimbra aqui no cérebro. Então, a Samsung tá ali numa corrida contra a Apple. Você tem a Xiaomi, você tem Huawei, né? Você tem várias hoje. Trazer a Apple de volta nesse modelo, pelo menos, como o Breno falou, é uma situação que está ainda inicial, né? Mas trazer nesse modelo eu não vejo como resolver, porque é muita questão da canetada. Os Estados Unidos, minimamente, né? Uma das saídas teria que ser justamente oferecer de novo fatores locacionais que eles ofereceram lá no início do século XX. Né? Ou seja, você tem mão de obra abundante, barata, você tem um mercado amplo, né? Você tem uma classe média volumosa, capaz de comprar, né? Isso está diminuindo nos Estados Unidos, os salários não estão crescendo, as pessoas não têm dinheiro para comprar como tinham antes, né? Tem gráficos interessantes que mostram como as casas, por exemplo, as pessoas nos anos 80 compravam casa com 30 anos, 20 e poucos anos, já estavam ali adquirindo seus imóveis, e o que acontece hoje é que a pessoa com 30, 35, 40 anos nos Estados Unidos não consegue ter um imóvel próprio, sobretudo depois da crise da bolha lá em 2008, né? Dos subprimes, aquela história toda. Então, passa por aí, né? Os Estados Unidos têm que oferecer condições. Por exemplo, infraestrutura, né? Ficou defasada. A China, a gente olha para o sistema de transporte chinês, muito diferente. Mas não dá lucro, né? O pessoal fala muito isso, né, Breno? Mas não dá lucro. Tem um monte de trem ali, de trens bala, trem de última geração, mas não dá lucro. Mas a China está criando hoje, ou está ainda nesse processo, né, é uma opinião minha, de criação dos seus campeões nacionais, né?
Assim como os Estados Unidos criaram, né? Os seus campeões que depois vão disputar no mercado internacional. Então você precisa fortalecer essas empresas, fortalecer esses serviços, esses setores, para eles conseguirem bater de frente com a França, com a Grã-Bretanha. Você acha que esse setor de transporte chinês vai ser uma carta na manga dele no futuro? É subsidiado hoje. Ele vai falar, ó, Brasil, você quer ter igual? Eu vou vender para você, vou colocar aí. É uma opção, é algo que o Brasil, eu acho, né, particularmente, deveria estar fazendo pressão, participação dentro do BRICS, para que o Brasil ele tá perdendo a bola, Mas né? eu joguei Brasil como exemplo. Você acha que a China no futuro vai fazer isso com vários outros países? Ó, eu vou vender o que eu fiz aqui com o sistema de transporte, eu vou colocar aí, vou replicar aí para você. Vai ser um campeão nacional deles. A China já tem vários. Deixa eu só tentar organizar as coisas aqui. A China já tem alguns campeões nacionais, está buscando fortalecer mais ainda eles, né? Essas empresas que eu citei. A China tem 30 empresas de petróleo igual a Petrobras, por exemplo. Caraca. Tem 30, igual a Petrobras. Tem muitas outras, assim, de setores grandes também, né? Então, a China, ela tá fortalecendo esses grupos para disputar internacionalmente. E o caso específico lá do transporte, eu vejo assim, que a China não vai sair dando de mão beijada, né? De qualquer tecnologia para qualquer um, né? Caro pra eles terem aquilo Exato. lá, né? Então, assim, você tem que observar o grau de parceria, o grau de intimidade, de amizade que esses países têm. Eu vejo o Brasil, por exemplo, como vacilante, né, nessa relação com a China, porque poderia estar se colocando de uma maneira, sobretudo no governo Lula, né, se colocando de uma maneira mais próxima. E você tem o estabelecimento de acordos estratégicos, né, o swap cambial, por exemplo, né, tentativa de, já é uma realidade, né, fazer comércio via dólar e a moeda chinesa, né? O renminbi. Então, você tem já tentativas, mas, por exemplo, poderia estar mais avançado, né? O Brasil poderia estar participando, integrando a nova Rota da Seda, por exemplo, né? É algo que a gente vê os próprios analistas do governo falando, que o Brasil, o Lula não quis se comprometer de modo a irritar os americanos, ou algo próximo disso, né? O que vários países do continente africano estão fazendo agora. Vários. Fortalecendo sua relação com a China. Pra você ter ideia, né? A China está fortalecendo, por exemplo, a agricultura de soja na Tanzânia. Por quê? Porque o Brasil é o maior exportador de soja para a China hoje, é um amigo, é um parceiro, mas vai saber daqui 20 anos. Ainda mais o Brasil com a estabilidade política como com setores que tem, né, que são anti-China. Então a China está buscando, né, os seus interesses ali. Esse caso do trem-bala, o Brasil tinha que estar ali, né, o TAV, né, o trem de alta velocidade, que chegou a ser... quase, né, sair do papel no governo Dilma, aí você teve o golpe, teve tudo, né, o impeachment para algumas pessoas. Então, assim, eu vejo a China como um parceiro potencial, eu vejo interesse nela, né, em tentar quebrar essa hegemonia norte-americana aqui na América do Sul, né, o Brasil é o país-chave para isso, mas o Brasil, ele tem resistências, né. O Lula não desce do muro, o Lula não desce do muro. É um pouco isso, viu? Então, mas por outro lado, eu vejo, por exemplo, a aproximação muito e nem discreta da China aqui. Investindo, por exemplo, a gente sabe que tem uma ferrovia, talvez uma das maiores, a China vai fazer, e tá travada aqui dentro do Brasil ainda para seguir. Mas vai seguir? Óbvio que vai. Alguém tem um interesse maior que tá segurando isso, mas vai passar. Não a gente antes, né? vê reservas aí de terras raras, quem tá na frente da negociação já é a China, aqui dentro do Brasil. Então, assim, eu vejo o Brasil não diferente do que sempre foi. Aqui é país que tá lá, porque quer ser amigo de todo mundo, e que sim, concordo, em alguns momentos essa postura te deixa enfraquecido de alguns lados, porque você tá com alguém ou você tá sem ninguém. Robertinho, desculpa te interromper, mas é porque assim, como eu tava falando, eu acho que tá emergindo um novo momento, o Breno também falou isso, né? Sim. Nós estamos num momento de... o Brasil já perdeu o bonde da história várias vezes. Já, né? E agora, assim, tem outras oportunidades surgindo, e eu acho que é hora de ser um pouco mais incisivo. Sabe, o governo brasileiro. O Lula, ele, na minha opinião, ele não vai mal exatamente na política internacional. Talvez seja. Na política internacional, né? Talvez não seja. Talvez seja onde ele vá melhor, assim, até.